Não, é o macho, É o né? É o macho. macho que canta. Esse canto que a gente dá, que dá nome à espécie, ele é só feito pelo macho. As rãs têm vários outros sons, mas esse típico, né, do acasalamento, ele é um canto do macho e ele canta justamente para chamar a fêmea para o acasalamento. Na engorda, a gente também, a partir ali de 150 gramas, a gente já começa a ver machos cantando, mesmo que ainda não seja o peso de abate, eles já começam a cantar para estimular ali o Olha, que contato com as legal, fêmeas. não sabia disso, não. E o macho tem que ficar sempre com uma fêmea ou não? Ele pode acasalar com qualquer uma. Qualquer uma que se encantar pelo canto dele. Geralmente é o encanto dele, né? Ele É. vai ficar, o abraço nupcial, que a gente chama, né? Que é o momento onde eles estão abraçados ali para que ocorra a reprodução, ele acontece por horas. Hum, Então, enquanto ele está abraçado numa fêmea, ele vai só estar acasalando ali. Mas não existe formação de casal, assim, né? para a Para a vida. vida inteira, digamos Tipo assim. Não é, pinguim, não é tão romântico assim, né? Aquele como a encontro gente. furtivo, é um encontro furtivo que dá ali Ah. dá uma prole e depois eles seguem a vida. E normalmente a prole é quanto de girino? Isso é bem variável. Uma fêmea de primeira desova, ela pode dar até 20 mil ovócitos, né? E a gente pode ter fecundação até de 100% deles. Mas a gente diz assim que dentro de uma estação reprodutiva que vai da primavera ao verão, ela pode colocar até 80 mil ovócitos. Uau! Então, eles são muito prolíferos, né? Justamente Super! por não serem uma espécie que tem cuidado parental, eles são muito prolíferos. Isso é uma característica da rantor. E é isso que faz com que ela seja uma espécie de escolha, zootecnicamente falando, para a criação. Porque as nossas rãs brasileiras, elas são muito menos prolíferas. Então, a rantor, ela tem características que ela é mais precoce e mais prolífera. Então, ela é muito, assim, mais, digamos assim, ela é ideal para a criação comercial. Nossa, é bastante, né? E quanto e a prole, todas elas viram carne vai para o mercado ou não? Eles acabam não vingando por um tempo, como é que é? Naturalmente, a gente Hum. considera assim, uma boa taxa de fertilidade, né, de fecundação, na casa dos 85%, mas ocorrem desovos de ter 100% de fertilização. Né? Mas é claro que ao longo do processo de criação, a gente tem perdas, né? Tem um Tô te percentual de perguntando. perdas que pode chegar assim até o final, na casa dos 30%, seria Ah, mas é algo pouco, assim. né? E, na verdade, quando a gente tem os controles devidos, é muito menos, porque eu coloco 30% como sendo uma margem, tendo Sim, uma margem de para cima e para segurança. baixo. E aí, sim, vingando tudo ali, chegando aos 70% de sucesso até o final do processo produtivo, que hoje aí no Brasil está na faixa de 8 meses, mais ou menos, de ciclo. Já foi um ciclo mais curto, mas assim como a tilápia, por exemplo, que é o nosso peixe mais produzido, os abatedores hoje estão comprando rãs próximos de 400 gramas. Então, isso prolongou o tempo de abate, né, Verdade. de Aham. criação. Sim. Antes, a gente dizia que o ciclo era de 6 a 8 meses. Hoje, se a gente disser que é 8 meses em média, tá ótimo, porque muita gente vai, por conta de ter um ambiente mais frio, vai fazer com que esse ciclo seja prolongado. Prolongado, lógico, né? Deixa eu perguntar outra coisa que você tinha me falado, uma coisa, eu ia pegar um gancho. O veterinário nessa área, ele trabalha na parte de hormônio e na água, e tem mais algumas outras funções O veterinário, na de verdade, ele saber. orienta. Sim, orienta o criador, né? Ele orienta em geral, ele pode estar presente ali nos processos de estabelecimento de Só para as cuidados, né? pessoas entenderem, porque eu sei mais ou menos como é que é, mas é para as Sim, pessoas sim. entenderem. A gente, na verdade, dá orientação no sentido de ensinar o produtor, de mostrar técnicas, de fazer os controles ao longo do criatório, como os controles de qualidade de água. A gente pode monitorar o criatório do ponto de vista sanitário, coletando alguns espécimes ali para fazer um monitoramento sanitário mesmo, né? Para estar tentando identificar ali possíveis patógenos antes da gente ter uma doença instalada nos ranários. Caso tenha doença, a gente vai trabalhar com tratamento, se for o caso. Uhum. A questão da indução hormonal. Então, na verdade, o veterinário ele seria um técnico que iria acompanhar e dar suporte ao processo produtivo como um todo. Ou então o ambiente o criatório, né? De rã também é importante, né? Porque depende do lugar, não pode colocar, né?
Sim, sim. O né? ideal é que, assim, a pessoa tenha um acompanhamento desde o início, para que a gente até ajude a escolher o local, Aham. fazer os exames necessários de qualidade de água antes do ranário instalado. Sim, a água é muito Quantos importante, É muito importante, é fundamental, né. fundamental. Quantas vezes eu atendi pessoas, assim, que tinham escassez de água em alguma época do ano, ou seja, não souberam dimensionar o que iam utilizar em termos de quantidade de água, né. Então, água, além de qualidade, a gente também verifica a questão de quantidade da vazão, né, Sim, que aí vai permitir com que o criatório, então, não sofra com falta de água e a gente não tenha problema ao longo do ano. sim, lógico, né, porque senão, né, é perda garantida das rãs, né. E essas rãs, eles vêm diretamente do fornecedor, dos Estados Unidos que você falou, né, para o Brasil? Não, na verdade, Não. tiveram poucas entradas de rã touro aqui Ah, no Brasil, né, e a ah, partir tá. dessas rãs que entraram, a gente foi E aí foi miscigenando, foi criando, foi cruzando, hã. E hoje tem ideia de quanto que tem a produção hoje no Brasil? Quantos? Isso é um dado muito difícil da gente afirmar, porque Porque varia, né, muito, né. não é só que varia, é que os criadores, né, de animais aquáticos, a maioria dos criadores, e aí não são só criadores de rã, de animais aquáticos em geral, Hã. envolve peixe, camarão, muitos deles não são registrados junto aos órgãos, né. É isso que eu ia te Então, perguntar, precisa ser registrado, muito a importante. gente faz uma campanha muito grande, assim, para que eles possam se registrar junto ao Ministério da Pesca, eles obtêm ali um registro, e o ranário ele tem que ter um licenciamento ambiental que, depois que foi descentralizado pelo IBAMA, estados e municípios fazem esse processo, né. Então é um criatório que tem que ser legalizado. Só que acontece, muita gente, se você, fizer uma enquete, por exemplo, com pessoas que têm ideia ou vontade de criar rã, na cabeça delas, elas acham que elas vão vender carne de rã, que elas vão comercializar os produtos da rã. E não é Aham. isso, né, o criador, ele é um criador de animais, né. É Sim. como eu geralmente faço, assim, um paralelo. Uma pessoa vai criar bovino, né, ela vai lá ter uma propriedade para criar bois. Ela vai vender carne? Ela vai vender algum produto bovino? Não, ela sabe Não, que isso aí não é papel dela, ela vai encaminhar esses lógico. animais para um abatedouro. Então, Sim, na rã é a mesma coisa, né, o produtor ele acha que ele vai vender carne de rã, mas ele na verdade produz animais. Então ele pode vender ovas, pode vender girino, pode vender rãs em tamanhos diferenciados e vender a rã em peso de abate para os abatedouros. Só que a maior parte das rãs que chegam ao comércio, muitas vezes não vão por essas vias formais que a gente falou dos supermercados, né, o uhum. restaurante. Muita gente compra rã, às vezes, direto dos criadores, e eles vendem, eles abatem a rã no próprio local e vendem. Então, além disso ser um risco para o consumidor, Sem isso dúvida. faz com que a produção não entre nas estatísticas. Estatística, lógico. Então, o que a gente tem de dados oficiais, a última vez que foi feito um levantamento foi em 2022, num trabalho publicado no Brasil, era de uma produção anual de 400 toneladas. Isso é muito pouco, né? Isso é uma quantidade muito Pouquíssimo. pequena, né. É. Então a gente sabe que é muito mais do que isso, mas por conta dessa falta de registro, da compra direta, da venda direta para o consumidor, esses dados eles acabam ficando mascarados, né. Lógico. Agora, e como é que é o transporte dessas rãs para os mercados, né, que você falou, mencionou, mercados, enfim. Então, se você já está acompanhando, está gostando dessa entrevista incrível com o doutor André, da médico veterinário, falando sobre ranicultura, então, se vocês querem saber mais sobre ranicultura, acompanhe aí a gente no próximo bloco, quarto, na quarta parte, o quarto bloco dessa entrevista incrível que a gente fez, como é que é feito o transporte, gente, né, para a gente comprar nos mercados. Vale a pena assistir essa entrevista, que está muito legal, e vocês vão acompanhar bastante. Tem mais informações, né, tem mais blocos com ele.